A demanda, como a gente presta serviço, a gente entende muito em o aumento da visibilidade de vocês através das redes sociais, que eu denomino de presença no digital, tá? Esse sistema transforma a presença no digital de vocês em uma procura de pacientes constante, né? O que a gente gera nessa presença, né? Conteúdo, funil, tráfego, métricas e otimizações. Essa é a tríade, né, de elementos possíveis para gerar essa demanda para vocês, né, de consulta, atendimento. E até algumas médicas que estão aqui já têm alguns produtos digitais escaláveis também, né? Aquele conceito de produto digital. Tá? A primeira coisa e a pergunta que importa para hoje, para fazer para vocês, e eu quero que vocês respondam, se possível, aqui no chat, para a gente ter engajamento, é se seu digital está gerando apenas visibilidade ou procura, de fato. Coloca aqui no chat para mim, quem está podendo digitar aí no chat, se a presença digital está gerando apenas visibilidade, ou seja, só tem aquele alcance, e isso não se reflete em procura de produtos e serviços, consultas, de fato, para quem tem. Coloca aqui para mim, para eu entender. A Sabrina colocou só a visibilidade, ainda não está convertendo isso para consulta, correto, Sabrina? Ou não na velocidade que gostaria. Quem mais? Ou pode colocar assim, ou seja, eu não estou nem nesse passo ainda, né? Nem estou postando, ainda não estou trabalhando a minha presença no digital. Também é válido, tá? Coloca aí, meninas. Vamos lá. Alguém mais? A Sabrina falou que tá mais para isso. Cais agora chegou, não faço digital. Deixa eu acompanhar. Eu gosto de aula bem interativa, tá, meninas? Então eu vou pedir bastante participação para vocês. Né? A Caixa não faz digital ainda, né? A Tânia já fui mais ativa, no momento sou sem postar nada, sem conseguir postar, apenas perfil pessoal, né? Essa é a média do acompanhamento que eu faço com vocês, né? Eu percebo que vocês conseguem entender a necessidade de estar presente no digital, mas não tem braço para executar isso, tá? Isso que eu percebo bastante, né? Mesmo instruídas, muitos de vocês já passaram pelo menos pela minha consultoria ali de presença no digital, né? A gente traçou um plano, definiu o público-alvo e tal. Mesmo assim, vocês não conseguem executar por conta da demanda, né? Mas se a presença no digital ela não for efetiva para gerar demanda para você, cara, não está presente. Você não está utilizando esse canal de escala da tua autoridade para gerar finanças. E aí a gente tem um problema, tá? A realidade do mercado é exatamente essa que vocês descreveram, ó, curtida, comentário, seguidor que não pagam conta. Ah, eu tenho 3 mil seguidores, 4 mil seguidores no meu perfil, mas eu não consigo converter isso para demanda de fato dos meus produtos e serviços, tá? É isso que a gente vai tratar um pouquinho mais aqui, tá? Porque o Instagram do médico capta pacientes especificamente. Aqui tem um erro de português, não capta pacientes, era a frase, tá? 3 falhas parecem de forma repetida nas análises de posicionamento que eu faço. A primeira falha é a seguinte, eu estou vendo bem pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo consertar. Não era para estar tão pequeno aqui, peraí. Estou vendo tão pequeno que eu não consigo nem visualizar aqui. Já sei, é por causa disso. Um minutinho, né? Só consertar minha tela aqui. Tá. Então vamos lá. Onde estão as falhas que eu observo geralmente em vocês que estão querendo se posicionar ou chegar nessa presença no digital, né? Primeiro é a escolha do público errado.
tá? Ou não saber para que público você está falando. Com relativa importância nessa ordem que eu coloquei, tá? Então, geralmente eu sou uma médica que falo especificamente para ambos os públicos, eu atendo várias pessoas e por isso eu quero fazer conteúdo para várias pessoas, tá? No digital eu sempre falo de uma máxima aqui: quem quer comunicar com todo mundo acaba convertendo ninguém. Vamos pensar como uma empresa, gente, tá? Vamos pensar como uma empresa. Vocês são, provavelmente, todas têm CNPJ, né? A empresa que não gera lucro, ela entra em falência, tá? Então, se a gente não tem um processo de conversão eficiente, conversão de audiência, que é o ativo no digital, para paciente ou cliente de fato, você não tem eficiência nesse canal de conversão. Muitas de vocês podem entender agora o que eu estou falando, tá? Realmente eu posso até ter audiência, para as que têm audiência, mas eu não estou conseguindo converter, tá? Um dos principais erros é o não posicionamento do público-alvo correto, tá? Quando você não tem esse posicionamento, ou seja, você não sabe para quem falar, o que acontece? Desconexão. Desconexão gera falta de conversão, tá bom? Esse é um dos problemas. O segundo é conteúdo sem um funil. Aqui é uma estratégia ela não é sofisticada, é uma estratégia básica, mas vocês não conseguem, muitas de vocês, talvez, não ouviram ainda falar de funil de vendas. Quem já ouviu? Vamos fazer um teste aqui para quem está presente? Quem já ouviu falar de funil de vendas, coloca eu aqui no chat. Cidinha, já ouvi. A Tânia já ouviu, Sabrina já ouviu. Quem mais ouviu aí? Pessoal que não ouviu falar, se eu falar, colocar não, tá? Vou tentar arriscar aqui para vocês de outro e-mail. Se der certo, vai ser legal. Tá? Então, o que é funil de venda? Não, depois eu coloco. Não, mas parece lógico, exatamente. Um funil, vamos pensar lá na estrutura de um funil. A estrutura do funil é uma boca larga e um fundo pequeno, correto? Em todas as campanhas de marketing, a gente considera colocar muitas pessoas nessa boca larga e realmente poucas pessoas vão, de fato, converter na tua proposta e oferta, tá? O não entendimento dessa função básica faz com que vocês não convertam com eficiência pacientes. Eu não estou falando nem de presença no digital, tá? Algumas presenças físicas de clínica também não convertem, por não entender cada etapa desse funil. Olha que louco. Então, se você não entende isso, ou se você não está fazendo um funil intencional para venda, isso significa que você está vendendo menos do que deveria, tá? Isso é uma máxima que a gente tem. Então, o não entendimento e não colocar energia nisso, até para você saber cobrar a tua equipe que está fazendo marketing, vai fazer com que você venda menos, tá? A próxima etapa que eu vejo é o quê? A falta de métricas, metrificar o que vocês estão fazendo. Quando a gente não tem métricas, a gente não consegue medir, de fato, tá? Muitas de vocês, eu vejo que vocês até têm uma equipe que passam isso para as mais sofisticadas, tá? Até passam um relatóriozinho de quantas pessoas seguiram no canal, mas só que isso, como a gente viu, não é métrica de conversão, tá, meninos? Então, o que é métrica? A gente saber qual a métrica medir para depois aprimorar essa métrica no seu funil. Então, o entendimento dessas 3 etapas vai fazer com certeza que você aumente suas vendas com relação à sua presença no digital, tá? Se tiver alguma dúvida ainda, meninas, coloquem aqui no chat, tá? E depois, quando eu parar aqui, eu falo, tá? E esse novo jogo da demanda na medicina? Olha só isso aqui que é importante, meninas. Vocês fiquem, prestem atenção aqui, tá? Quando eu converso com vocês, a maioria de vocês, 100%,
Como é que vocês conseguem clientes? Indicação. Por localização da minha clínica, por convênio, agenda de terceiros. Ou seja, essa é a métrica que depende dessas fontes de aquisição de clientes, é a métrica que está no passado, tá? Por que eu falei esse novo jogo de demanda? Porque quem entende essas novas fontes de aquisição de cliente está na frente, não está brigando por preço, não. Não virou ainda commodity, tá? Commodity da medicina, né? Agora vamos lá. Qual é essa novo jogo de demanda? Primeiro, autoridade. Autoridade aonde? Principalmente porque no físico vocês todas já são autoridade. Todo mundo que fala, ó, doutora Kátia, doutora Dayana, doutora Cássia, Caíssa, a Bruna, todas vocês já são autoridade no físico, mas autoridade falta exercer aonde? No posicionamento digital. Ainda não tem, tá? O posicionamento é saber para quem falar, quando falar, o que falar na rede social com esse teu posicionamento no digital. Só essas duas áreas aqui, naturalmente, já geram uma demanda nova para vocês, que não é indicação, pode até ser, tá? Pode até ser indicação, mas não necessariamente depende de indicação, uma localização privilegiada da sua clínica ou do seu consultório, convênio, tá? Olha aqui a estratégia também, é a médica que entende de como operar os funis diferentes. É um funil de tráfego direto para o meu WhatsApp da clínica. Esse é um tipo de funil, um dos mais utilizados aqui. Qual é o outro tipo de funil que a gente pode utilizar? A gente pode colocar uma isca digital, que pode ser um e-book, uma aula, um PDF, uma isca digital. Você capta o lead ou o paciente para essa isca digital e depois converte em consulta, procedimento, tá? É um outro tipo de funil. E tem N tipo de funil a depender de como está a complexidade operacional de vocês, tá bom? É por isso que faz sentido uma pessoa que entenda isso de estratégia para fazer com que aplique-se o funil mais adequado para você, tá? E os dados da conversão, que é a metrificação. Então, se você não está trabalhando autoridade, posicionamento, funis diversos para gerar demanda e metrificando através da conversão, você não está nesse novo jogo de demanda da medicina, tá? Você ainda está no antigo, ou seja, eu vejo sempre o copo meio vazio, meio cheio, né? Então, se o copo está meio cheio, se você não está fazendo isso, então você é capaz de evoluir bastante ainda com o seu posicionamento no digital. Olha só, aqui a gente vai falar de algumas fases específicas dessa estratégia no digital. Como é que a gente faz aqui, meninas, tá? Porque, identificando essas fases, vocês podem tanto cobrar a equipe que faz de vocês ou aplicar naturalmente. Mas, para quem estiver inscrito no desafio, tem uma surpresa. No final dessa aula, eu vou revelar qual vai ser essa surpresa, tá? Primeiro, essa fase, né? Essas fases, esses tipos aqui de. Eu classifiquei vocês, algumas de vocês já ouviram eu falar sobre isso. Eu classifiquei vocês em alguns tipos com relação à dependência, né? Ou a necessidade de depender de um outro prestador pagar você. Dependência de finanças mesmo, tá? Então, a médica do tipo 1, ela tem alta dependência dos vínculos, tá? Depois você vai pode colocar aqui no chat depois, se vocês se sentirem confortáveis, qual tipo de médica você é, só para a gente entender. Cada tipo de médica aqui tem uma estratégia diferente que a gente utiliza, um funil diferente, métricas de conversão diferente, posicionamento estratégico diferente, tá? A médica tipo 1, qual é a médica tipo 1? A médica que tem alta dependência dos vínculos. Quem são essas médicas? São aquelas médicas que dependem de plano de saúde, dependem de concurso público, plantão, são concursadas, são CLTs, ou seja, ela depende de outro prestador de serviço pagar o valor dela.
E o que eu entendo aqui? Quanto menos dependência do outro, você tem mais liberdade de escala, tá bom? É por isso que eu classifiquei dessa forma. A médica tipo 2 é o quê? Ela tem uma dependência mista. Então, ela depende de alguns vínculos e já começa a colocar o pezinho dela em algumas formas de precificação, como consulta, procedimento. Ela começa a gerar isso. Mas a principal renda vem dessas dependências ainda, tá bom? Essa é a médica do tipo 2. A médica do tipo 3, ela já não depende mais desses vínculos. Ou seja, a maior parte da renda dela faz o quê? Ela vem de precificação própria. Por exemplo, a maior parte da renda vem do consultório, né? Vem de procedimentos, de produtos e serviços que você oferece. Ela pode até ter alguns vínculos físicos, algum CLT, algum concurso, mas isso não é o principal gerador de renda do faturamento dela, tá? Mas só que o problema dessa médica aqui, mesmo ela não dependendo dos vínculos físicos, ela ainda tem uma alta dependência da sua hora, onde a gente tem a maioria de vocês, tá? Vocês estão aqui nesse tipo 3, tipo 2 e tipo 3, como vocês estão falando no chat, tá? A médica que está no tipo 2, qual é a estratégia específica, já que vocês falaram aí, tá? A gente tem tipo 2, tipo 1, a Sabrina está no tipo 1, tipo 2, tipo 1. Tem alguma no tipo 3, que já tem consultório e é a maior renda vinda do consultório, a Tânia, tipo 3. Qual a estratégia principal para tipo 1? Primeiro, se posicionar no mercado. Pensa que essa médica, ela está com alta exigência desse vínculo, então ela não pode, se o cara falar assim, ó, doutora, tchau, tchau, vou pegar outra prestadora aqui, já era. O que aconteceu com a Suzana, tá? Ela era essa médica tipo 1 quando ela era concursada e engravidou. Aí, concursada não, ela era prestadora de serviço em uma comunidade, um PSF, em outra cidade, contratada, né? Aí ela engravidou, o que acontece? Ó, doutora, infelizmente você não tem licença maternidade, tchau, a gente vai pegar outro prestador de serviço para não ficar um buraco aqui. É um pé na bunda. Né? Então, esse que é o problema do tipo 1. E por isso que você tem alta dependência de começar a se posicionar no digital. Tá? Começar a se posicionar e criar essas formas de adquirir o teu cliente, teu paciente, de outras formas, e não depender de ninguém. Tá? A médica tipo 2, qual é a estratégia específica? Essa médica ela ainda está em um vínculo fixo ali, mas ela já está começando a colocar o pezinho no consultório, na prestação de serviço, tá? Essa médica a gente tem que aumentar a demanda dela, do consultório, especificamente. A gente tem que começar a colocar alta demanda para ela encher seus horários e assim não depender mais especificamente dos outros vínculos. Ok? A médica do tipo 3 é a médica que já tem o consultório. Essa médica ela pode até já estar no talo com relação à agenda dela. Algumas de vocês eu atendo que já não tem mais vaga na agenda e não sabem como escalar o seu faturamento mais, porque o tempo prestado já é limitado, tá? Qual é a estratégia para essa médica especificamente? Algumas de vocês são tipo 3, tá? Então, do tipo 3 tem duas. Aquela que já está no consultório, mas ainda tem vaga para mais consultas, ela não consegue uma aderência constante dos meses. Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem essa inconstância. Então, a gente precisa gerar esse fluxo constante de demanda. E para a médica tipo 3, que já não tem mais espaço na agenda, o que a gente precisa? A gente precisa transformar ela no tipo 4. Que eu acho, de acordo com o que eu conversei, cara, eu já conversei com mais de, acho que do ano passado para cá foram mais de 70, 80 de vocês, tá? Que fizeram consultoria comigo, tá? Isso aqui foi validado com base nisso, tá, gente? Nessa percepção que a gente teve aqui, tá? O alvo da presença no digital de vocês é se tornar médica tipo 4. Porque a médica do tipo 4, ela gera renda sem necessariamente estar precisando da sua presença. Ó, fantástico, né? Fabuloso, eu quero isso para mim, tá? Vocês vão entender agora. Não tem o dinheiro que dá plantão para vocês? Não tem o dividendo que é gerado pelo seu patrimônio investido? Vocês todos são da mentoria aqui, vocês entendem isso. É uma forma de gerar renda sem necessariamente
está lá trocando seu tempo por dinheiro. Por isso que eu acho que é o alvo de vocês. Aqui você tem mais liberdade, aqui você tem mais escala, porque não depende do teu tempo, não depende das horas que você está, não depende de você ter um mês ruim ou bom, não depende disso. Essa médica tipo 4 é a médica que tem menor dependência física também, tá? Ela não depende só do consultório para escalar vendas. Então, se ela não depende da sua hora, nem do seu espaço físico, a escala, o céu é o limite. Tá? Como é que ela consegue fazer com que o céu seja limite, essa médica tipo 4? Se posicionando no digital, tendo uma audiência para rentabilizar e tendo produtos digitais escaláveis. Esse é o conceito que eu falo aqui para vocês sempre, tá? Os PDEs. Produtos digitais escaláveis. Qual é o conceito básico deles para você entender? É aquele produto que você produz uma vez e não necessariamente produz de novo, tá? Como, por exemplo, a maioria de vocês passaram pelo SavMed, correto? Conhece o SavMed? O SavMed é um produto digital escalável, é um curso com uma metodologia que tem uma transformação para a médica. A Suzana, talvez ela faça isso anual hoje, porque o SavMed está muito conciso, muito desenvolvido a metodologia, não precisa mais de tanto aprimoramento, mas cada ano ela atualiza o SavMed. Então, se naquele ano eu vender para uma e vender para 1.000, eu vou estar com o mesmo produto, tá? Mas tem curso, tem aula específica. Hoje você pode comercializar um e-book, você pode comercializar uma comunidade. Eu fiz uma consultoria com a médica aqui, que eu acho que era, se eu não me engano, o nicho era câncer, especificamente. Tá? Era pós-diagnosticado com câncer. O que ela relatou para mim? Que os pacientes dela, eles gostam muito de comunidade, de se sentir ouvida. Então, eu falei para ela, um produto digital escalável é gerar uma comunidade, dar um espaço específico para eles conversarem e se comunicarem. Isso pode ser um produto tipo recorrência, né? Tipo como você paga a Netflix, por exemplo. Ela pode dar uma aula por semana, uma aula até 15 dias para essas pessoas que comprarem essa comunidade. Ou seja, gente, tem N formas de fazer um produto digital escalável. Isso vai depender do que você gosta de fazer, da disponibilidade que você tem, e isso não necessariamente exige com que você faça mais vezes para vender, tá bom? Por isso que eu acho que o alvo de vocês é tipo 4. Poucas de vocês estão aqui. Eu acho que 2, 3% das médicas que eu atendi estão aqui nesse ponto de produzir e escalar a venda de produtos digitais escaláveis. Algumas de vocês até já estão vendendo, tá? Então, é isso que eu compreendo. Para cada perfil específico, a gente tem um direcionamento estratégico com relação ao marketing, tá? Dúvidas, meninas, já coloquem aí, se vocês tiverem, tá? Olha só a decisão, né, que eu falei lá, um dos pontos mais importantes é que vocês não sabem definir quem é o público-alvo de vocês. O público-alvo é para quem eu vou falar, tá bom? Então, por exemplo, no exemplo aqui, ó, deixa eu contar uma novidade para vocês não estão sabendo, tá? Mas a doutora Suzana vai entrar com vocês nessa. Tá? A doutora Suzana vai entrar com vocês nessa. Falando, Suzana, vai ter que entrar, tem que colocar no grupo lá individual para você sentir na pele. Faz tempo que ela não faz. Ela tinha um Instagram de 2020, eu acho, de atendimento na geriatria. Ela até perdeu a senha do Instagram. Bora, a gente fez tudo para ela já. Ela tá no meio barco de vocês, tá? Então, no caso dela especificamente, por exemplo, o paciente era idoso. Mas quando eu conversei com ela, eu falei, mas quem é o alvo? Quem é o público-alvo da tua campanha, do teu funil? É o idoso ou é o filho e a filha, o cuidador especificamente? Ela falou, a maioria que me procurava eram os cuidadores, porque o pai sofreu alguma coisa e estava com medo. Então, quem é o público-alvo dela é o filho ou a filha ou o cuidador, e não o idoso. Isso muda completamente o rumo da sua comunicação. Se você vai falar com o idoso, você vai falar especificamente com uma linguagem, o problema dele. Se você vai falar com o pai e com a filha, você vai tratar da dor e desejo desse público-alvo específico. Olha como muda totalmente, né? E olha como muda a mensagem, né? Ajuda famílias a cuidarem do idoso com segurança e em casa.
Por exemplo, essa é um conceito de grande promessa, né? Que alguns de vocês já viram falar. Então, se fosse para o idoso, a comunicação seria outra. E provavelmente não é o idoso decisório na hora de passar o cartão ou contratar o serviço. Na maioria das vezes, não, tá? Então, esse é um exemplo do quanto interfere você não traçar uma comunicação correta para o público-alvo, tá? Essa parte aqui de prova, né, especificamente, prova, desejo, dor, né, esse conteúdo precisa conduzir não apenas a informar, porque qual um dos problemas que vocês têm a fazer conteúdo, que eu observo, é que vocês querem fazer um conteúdo muito informativo, tá? E não tem problema nesse conteúdo. O problema é que ele não pode ser só informativo. Ele tem que gerar algo na audiência, tá? O nosso conteúdo que vai para a rede social, ele tem que ter algum objetivo. Lembra que a gente agora pensa em funil? Lembra que a gente agora pensa numa estratégia de conversão, senão a gente não paga os boletos do CNPJ? Então, ele precisa o conteúdo ser estratégico. Nesse conteúdo estratégico, a gente tem como norteador, né, da conversão uma dor, um desejo, a prova do que você está falando é real, ou a sua qualificação, isso serve como prova também, tá? Depoimentos em print, pelo Conselho Federal de Medicina, vocês não podem compartilhar depoimentos diretamente do perfil, a não ser postados no perfil da pessoa, tá? E até mesmo isso eles bloqueiam, então eles até limitam com relação a postar outras pessoas divulgando vocês, tá? Mas mensagens sem nomenclatura de quem é, vocês podem. Por exemplo, autoridade, cursos que vocês fazem, estão fazendo uma atualização, super mega power, não sei aonde, pô, posta lá, isso é autoridade, tá? Mas se o conteúdo não tiver essa estratégia bem formatada, dificilmente você tem o próximo passo, que é a conversão, tá? Eu coloquei aqui para transformar suas autoridades em roteiros criativos que conectem com o público-alvo nas campanhas de conversão. Isso tudo aqui, ó, faz parte da estratégia do conteúdo, tá? Que vai ser postado na rede social. Então, já serve para quem não está fazendo dessa forma entender. Pô, então eu tenho que falar da dor, se a gente está falando do desejo, eu tenho que colocar uma prova, isso tudo vai aumentar com que eu tenha mais pacientes me procurando no consultório, tá? Essa é uma parte mais de metrificação. Lembra que eu falei que um dos princípios era medir para saber onde é que estava o gargalo operacional do funil de vocês? Esses são os principais ativos que eu meço em uma campanha, tá? Quando a gente está executando o marketing. Primeiro, é o alcance. Quanto aquele conteúdo, aquela peça de criativo, que é o seu vídeo, que é a sua imagem, que é aquele conteúdo que você gera para a rede social. Quantas pessoas ela está chegando? Então, muitos de vocês começam a fazer marketing, mas começam a desestimular, porque aquele post não entrega para muita gente, você fica, meu Deus do céu. E realmente, gente, depender de algoritmo é para poucos, tá? É uma ciência que, cara, você tem que estudar para dominar. O algoritmo, o que é o algoritmo? É o robozinho do Instagram. É quem decide se seu conteúdo vai ser entregue para mais pessoas ou não. Esse que é o algoritmo do Instagram, tá? Então, existe esse robozinho para cada posicionamento que você faz no Instagram. Então, existe esse robozinho para o Stories, ou seja, uma forma que ele entrega para mais pessoas. Existe esse robozinho para o feed, que é a parte central. Existe esse robozinho para o Instagram. Então, existe vários robozinhos, você precisa entender a lógica de cada posicionamento para ter mais alcance, para chegar a mais pessoas de fato, tá? Mas só que com a estratégia de marketing bem feita, você não depende disso. Você não depende de viralizar um conteúdo que é muito raro, tá? Então, para isso, a gente utiliza o tráfego pago. Uma campanha bem estruturada de tráfego pago para colocar a pessoa certa no teu anúncio e assim gerar mais demanda, tá bom? Logo depois do alcance, a métrica posterior, essas são as mensagens, ou seja, a gente leva o teu conteúdo para a pessoa certa. Será que a pessoa certa está clicando e gerando uma mensagem para a tua secretária ou para a tua clínica, de fato? A gente precisa medir isso também, tá? Será que essa mensagem que está chegando lá é uma lead qualificada? Ou seja, é uma lead que tem potencial de conversão?
É o público-alvo que eu quero alcançar na campanha? Tá? Essas são as 3 métricas da parte do funil que a gente metrifica aqui, tá? Tem a parte do funil de vendas especificamente, que é o quê? Agendamentos. Quantos agendamentos foram feitos com essas leads que mandaram mensagens? Quantas consultas foram geradas de fato? Qual foi a receita disso? Quando a gente tem métricas em cada uma dessa etapa, a gente tem um custo por resultado, né? Um ROI dessa campanha. Por exemplo, se eu coloco, vamos colocar que esse mês eu vou colocar R$ 1.000 em tráfego, tá? Esses R$ 1.000 que entraram aqui na divulgação, deixa eu colocar a caneta aqui. Esses R$ 1.000 que entraram aqui na divulgação, através do tráfego pago, eu consegui converter lá no final, a receita dele foi R$ 5.000. Ou seja, eu gerei 5 consultas de R$ 1.000, eu gerei um procedimento que deu R$ 5.000. Você consegue metrificar o seu ROI desse funil específico. E assim você consegue escalar o seu faturamento. Tá? Aqui é a base do que a gente entrega especificamente e do que você precisa fazer no seu marketing da sua empresa. Ou com você mesmo fazendo, ou com outro prestador de serviço, ou com alguém. Tá bom? Essa é a base. Meninas, está claro aí? Está ficando claro para vocês? Se estiver muito obscuro, vocês falem aí que eu posso clarear mais, tá bom? Mas é um conceitozinho chato de entender, mas é extremamente necessário para ter resultado ou não, tá? Olha só, e aqui também eu coloquei esse sistema de aquisição de pacientes que a gente usa, né? Que desde o planejamento estratégico, toda médica que entra aqui para a gente faz o seguinte: primeiro, a gente faz uma parte estratégica, que geralmente é uma reunião comigo, ela responde um briefing, tá? E eu preciso que vocês prestem bastante atenção aqui, porque isso aqui é que vocês vão executar no bônus que eu vou dar para vocês no final, tá bom? Então, a primeira parte, o que é a primeira parte? A parte estratégica, aonde você vai ter uma reunião comigo e a gente vai tratar, vai extrair a melhor estratégia que vai ser usada, segundo o seu perfil. Se é médica tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, tá bom? A segunda fase é a parte estrutural. Por quê? Nessa parte aqui é onde geralmente o jogo é ganho para vocês. A principal objeção de vocês é não ter braço para execução. E com a prestação de serviço, a gente consegue dar braços, mais braços para vocês executarem, tá? Então, essa parte estrutural é o quê? Os acessos, as configurações das contas de anúncio, do Meta, do Google, né, para fazer as campanhas de funil especificamente, configuração de WhatsApp Business, e não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp Business liberou uma função bem interessante, que é um agente de vendas lá dentro, né? Então, dá para configurar um agente de venda no teu WhatsApp Business da clínica para vender 24 horas por dia. Isso é muito bom. Depois, tem o conteúdo, a geração de conteúdo. O conteúdo é a principal peça que a gente vai ter alcance nas nossas campanhas, né? Então, no conteúdo, a gente gera para vocês. Cid, eu estou com muita dúvida, não sei o que falar. Então, com base na estratégia que a gente traçar, a gente gera o roteiro de vídeo para você gravar, a gente gera as peças de criativo, né? Tanto imagens quanto carrosséis especificamente, para rodar no seu perfil, né? Cid, eu tô sem tempo para gravar. A gente dá um jeito aqui. A gente dá um jeito de alguma forma, tá bom? O tráfego, especificamente, que é a parte da gestão dos anúncios online, é o valor que você vai investir e a expertise do gestor de tráfego para fazer as campanhas e gerar essa demanda para dentro da tua clínica. E metrificar, que é a última parte, né? A cada 4 semanas, a gente gera um relatório específico mostrando qual foi a nossa estratégia, o que essa estratégia deu de resultado para você, né? Quais vão ser os ajustes dessas campanhas para melhorar ainda o resultado. Então, isso daqui é um acompanhamento, vocês percebem? Não adianta só, eu vou contratar um serviço mensal para fazer o meu marketing. Ele vai fazer um post bonito para você, ele vai fazer um Instagram de vitrine, que aparece revista de moda, teu Instagram, mas vai converter merda nenhuma. Adianta.
né? É isso que eu estou falando. Não é um post bonito ter engajamento. Se esse engajamento não se converter em consulta, de fato, em dinheiro no bolso, nada feito. Corram que é cilada vindo. Viu? Denunciei minha idade aí, hein, pessoas? Pelo amor de Deus. Teve gente que nem entendeu esse conceito aí, mas tudo bem. Mas é cilada, tá? É cilada porque você vai ter um Instagram fabuloso, né? Lindo, que vai ter um branding fantástico, mas que não vai gerar pacientes, nem aquisição de clientes para vocês, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Então, essa esteira de implementação de um processo nosso aqui, ele começa pelo diagnóstico, depois ele vem para essas estruturas de campanhas, estabelecimento dos funis que a gente vai trabalhar com vocês, geração desse conteúdo, esse conteúdo vocês têm um apoio, vão ter o apoio, as meninas que se inscreveram no desafio vão ter esse apoio nosso, tanto em gerar o roteiro do vídeo, acompanhar a gravação desse vídeo, gerar os posts para redes sociais, tá? Tráfego, ou seja, o nosso gestor de tráfego vai estar atuando no tráfego especificamente. E o gestor de tráfego aqui ele ainda é humano, tá, gente? Não é mais IA, não. Ele ainda é humano e ele atua na estratégia de tráfego de acordo com o funil. Ele é o cara que está visualizando a campanha diariamente, fazendo com que ela cada vez traga mais resultado para a gente, né? E a otimização, que é a sexta etapa, tá? Essas 6 etapas que a gente está vendo aqui serão as etapas de acompanhamento para quem se inscreveu no formulário. Olha, vocês se inscreveram agora, né? Tem 19 respostas lá do formulário, viu? Vocês vão me dar trabalho. Estou até vendo. Mas vamos lá, não vou. Ó lá. Responder o formulário não significa que vocês estão no desafio. A gente já tem a última etapa aqui que eu quero saber se vocês estão comprometidos ou não. Tá? Vamos lá. Então, tem etapas que dependem de vocês, claro. A gente não consegue fazer 100% das coisas, tá? Então, o que nesse desafio vai depender de vocês especificamente? Fazer os briefings, tá? Completo comigo. Algumas de vocês já fizeram uma sessão de anamnese de conteúdo, muitas de vocês aqui já fizeram, tá? Provavelmente a gente só vai ter que lapidar isso. Então, eu preciso de um horário com vocês, tá? Para a gente lapidar, para saber se o público-alvo ainda faz sentido que a gente traçou, qual é as dores, os desejos desse público, qual é a nossa grande promessa, qual o produto principal que a gente vai promover, tá, nesse desafio de vocês. Então, esse briefing é necessário. E a partir de amanhã, especificar amanhã, vou estar off, vou estar viajando para Brasília, mas Manu, ela está responsável por passar por cada uma que fez aqui o briefing, colocar vocês nos grupos de acompanhamento individual, tá? Então, cada uma de vocês terão um grupo de acompanhamento. Nesse grupo, a gente vai falar sobre tudo lá, tá? A primeira etapa é fazer esse briefing comigo, tá? Ou a etapa é fazer esse briefing comigo, ou com o nosso gestor de tráfego, porque ele vai precisar configurar as ferramentas de tráfego de vocês, se é que não estão configuradas. A maioria de vocês, eu acho que 95% de vocês não tem essas ferramentas de tráfego, tá? O que são essas ferramentas de tráfego, menino? É a forma que o tráfego é gerenciado através da estratégia. Hoje o Instagram, por exemplo, a maioria de vocês que investem em tráfego, vocês fazem lá pelo botão impulsionar do Instagram, correto? Tem lá, turbinar a publicação. Mas o que vocês não sabem é que aquele botão é extremamente limitado. Tá? É extremamente limitado. Além dele ser limitado, quem tem iPhone especificamente ainda paga 30% a mais de imposto. Só por estar fazendo a publicação de dentro do iPhone. Então tem que ter cuidado. Por isso que a gente utiliza o gerenciador. O gerenciador é a parte mais complexa por trás, né? Então, a gente vai configurar esse gerenciador de vocês, se vocês não tiverem configurados ainda, para gerenciar as campanhas, tá bom? Isso é importante. Então, são dois eventos que a gente precisa de vocês presencialmente. O primeiro é a reunião comigo, estratégica. Segundo, reunião com o gestor para a gente configurar todas as ferramentas. E aí vai o Meta, Business de vocês, vai o Google, para veicular, algumas médicas vão precisar veicular Google Meu Negócio, por exemplo, né? Tá? Depois, vai precisar da aprovação rápida, porque a nossa equipe, ela vai ser rápida de geração desses conteúdos, mas a gente não faz nada sem a aprovação de vocês.
Então, a gente vai mostrar para vocês os conteúdos. Ó, a gente gerou esse conteúdo da semana. Aprova, não aprova? Qual é a modificação que você quer? Aprovou, aí a gente já programou nas redes sociais, tá? Vídeos gravados, como eu falei para vocês, não só vídeos, mas também os conteúdos, né? Em vídeo. Um dos posicionamentos que mais dão certo aqui para a gente são os carrosséis, que o carrossel é aquelas múltiplas postagens que você vai arrastando. Ali você pode argumentar bastante sobre o problema e sobre o desejo do público-alvo. Isso faz com que ele se interesse e no final tem um CTA, um call to action para chamar uma secretária sua ou marcar alguma consulta com vocês, tá? E essa sessão de alinhamento e posicionamento. Vocês, se quiserem, a qualquer momento, recrutar isso da nossa equipe, tá? Lá pelo grupo vocês podem recrutar. Se eu quero entender como é que está acontecendo. Eu quero ver as métricas, tá? Independente se vocês recrutarem ou não, a cada 4 semanas, esse desafio ele tem um tempo de 5 semanas, tá? E nas 5 semanas, a semana número 1 vai ser de organização de vocês, de tudo, briefing comigo, estratégico, briefing com a configuração dos materiais, para a gente começar, de fato, a gerar demanda na rede social de vocês, tá? Então, olha só, isso aqui eu já falei mais ou menos, que é o que acelera e trava o processo, né? O briefing preenchido, e eu vou, assim quando vocês entrarem no grupo, de vocês especificamente, quem é que vai estar no grupo? Vai estar eu, vai estar o meu gestor de tráfego, o gestor de projetos e a Manu, né, a navegadora de vocês. E se vocês quiserem colocar, tiverem a secretária, que faz parte também da gente otimizar o processo de conversão delas, tá? Se não tiverem, não tem problema. Mas o que vai acelerar? Seguir os passos, o passo a passo que a gente for descrever no grupo, tá? O passo a passo lógico. Primeiro, é o briefing preenchido, né? Então, a gente fez um formulário, ele demora uns 10 a 15 minutos para ser preenchido, esse formulário, mas ele ocupa bastante o tempo de vocês, tá? Da gente não estar repetindo isso em reuniões especificamente. Então, vocês vão responder esse formulário com várias informações de vocês, fotos de vocês, como vocês querem conteúdo, né? Qual é o público-alvo de vocês? Vocês vão responder lá com bastante critério. Quanto mais critério vocês responderem, melhor para o nosso time aqui, menos a gente ocupa vocês. E a nossa ideia é isso. A gente compreende a rotina maluca que vocês têm, todos nós temos, né? E a gente otimiza o processo dessa forma, tá? Logo depois, os acessos, você vai precisar de uma reunião com o Yuri, para ele configurar todos os acessos, pegar todos os acessos. Essa parte de pegar os acessos, o que é, Sidney? Pegar o acesso do meu Instagram, é o quê? Vai fazer postagem? Nada a gente faz sem autorização de vocês, tá? E o acesso que ele vai ter no gerenciador de anúncios é um acesso de gestor de tráfego, de pessoas que trabalham para você. A qualquer momento você pode ir lá e desativar, tá bom? Então, a orientação dos vídeos, a aprovação de vocês precisam ser rápida também. Alguma de vocês demoram para caramba, a gente faz a arte, doutora, tem que ir para aprovar os vídeos aqui. Demora 7 dias para aprovar, ferrou. Como é que a gente vai postar sem aprovar, tá? Isso ainda depende de vocês, tá? E secretária também registrar as conversões, ou seja, os leads que converteram em consulta, para a gente metrificar depois quais são as campanhas mais eficientes que a gente gerar com você, tá? O que vai travar de fato vocês a não terem resultado nesse desafio é o quê? Não responder no grupo, não liberar os acessos, não gravar, não aprovar, não medir os agendamentos, né? Isso vai travar vocês no resultado especificamente. Então, vocês já sabem qual é a demanda de vocês aqui, ó. A gente, como desse lado daqui, de equipe que a gente vai executar o marketing, a gente precisa da aceleração de vocês nesses aspectos e sem a trava de vocês nesses outros, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vão falando aí, meninos, tá? Ó, falando sobre valores especificamente, só para vocês terem uma noção do que vocês estão ganhando. Agora, todos que se inscreveram estão aqui, tá? Se vocês forem consultar a minha consulta estratégica, quanto é que eu cobro? R$ 2.000 por consulta. É 1 hora e 20, tá? Gestor de tráfego, o mais barrela, o mais perereca. O júnior, R$ 1.500 para executar para você.
tá? Social media, que é a gestor dos posts, postar sem você meter a mão, a postagem vai estar lá bonita, com uma legenda bonita, na hora certa, R$ 1.500 também, mais ou menos. Design, ou seja, a pessoa que vai criar as postagens bonitinhas, fazer aprovar, ajuste, mais R$ 1.500. Ou web design, são as páginas, né? Que nesse processo a gente precisa de algumas páginas. E essas páginas a gente gera também mais R$ 1.500, né? Funil, métrica, ou seja, gestão desses dados todos, uma pessoa exclusiva para isso. Ou seja, é um serviço que cobra não menos de R$ 9.000. Se vocês fossem contratar individualmente uma equipe. Ó, e tem muitas de vocês que eu sei que pagam R$ 7.000, R$ 8.000 em marketing, viu? Eu sei disso, tá? Então, é um serviço estimado aqui de valor, especificamente. O que vai ter nessa prestação de serviço? Mas pensa assim, ó. Pensa como se fosse as ferramentas que a gente vai utilizar para aumentar a tua demanda, tá? Então, a gente não vai fazer, vamos fazer uma rede social bonita. Se você vier com isso comigo, Sidney, não gostei da cor desse carrossel. Doutora, cara, não é o objetivo principal, vocês têm que entender. O objetivo principal é aquela que a gente vai fazer uma coisa porca que você não gosta. Mas o objetivo principal é gerar demanda. E por muitas vezes, o que gera demanda para vocês, pasmem, não é a postagem bonitinha. Não é. Gente, a gente já investiu milhões em tráfego aqui. Milhões, de fato. Então, chegou, se fosse contar quantas médicas no país, médicos especificamente, a gente já alcançou umas 3, 4 vezes a quantidade de médicos, tanto o valor de tráfego que a gente colocou. E, pasmem, o criativo que mais dá resultado não é o criativo bonitinho. Vocês acreditam? Muito pelo contrário, porque o criativo bonitinho está cheio na rede social. O que quebra o padrão é aquele criativo que não parece um anúncio. Tá? Então, por isso que a gente não é muito apegado, assim, a esse tipo de perfeccionismo. Isso não funciona. Isso é marketing de 5 anos atrás. Ainda funcionava, tá bom? Então, a ideia é que vocês tenham uma estratégia por trás, que a gente vai utilizar essas ferramentas, como, por exemplo, gestão de mídia social, design, tráfego, páginas, web pages, secretária, médica. Então, a gente tem na mídia social isso muito solto, né? Vocês contratam um gestor social e tal. O que a gente vai oferecer, tá? Nesse desafio especificamente? A estratégia, os criativos que você precisa, às vezes sem necessidade de uma alta demanda de gravação de vocês, as campanhas de tráfego, as leads, que são os pacientes, né? A consulta e utilização de todos esses dados, te dando cada vez mais retorno sobre o investimento que você faz, né? Então, a proposta do desafio é oferecer exatamente essa estratégia, esse direcionamento para vocês, tá? E olha só, fiz um comparativo aqui, para quem... Fiz um comparativo de uma médica que não tem nenhum retorno na rede social, que é essa aqui, ó, sem canal estruturado, ou seja, ela tem de 0 a 2 retornos de consulta com relação ao Instagram dela, ou posicionamento digital. Essa médica, especificamente, tem um faturamento para uma consulta de R$ 500, de R$ 1.000 por mês, ou até R$ 12.000 no ano, né, especificamente. Olha para a médica que tem o que eu acho possível, tá? Para quem está no zero. Eu estou falando as médicas que já estão investindo em tráfego, que já tem uma receita legal do Instagram. Mas para a médica que está no zero, especificamente, eu acredito que a gente consegue chegar com esses resultados, pelo menos de 15 solicitações de procura no mês. Tá? Eu acredito por conta do resultado que a gente tem aqui, especificamente dessas médicas que não investem em nada, não tem esse canal de aquisição, tá? Pelo menos 15 novas consultas no primeiro mês a gente consegue. Tá? É claro que não depende só da gente, eu falei de vocês, o que vai depender de vocês especificamente, mas isso é um resultado alcançável. Então, do zero, de não conseguir nada no canal de aquisição de presença no digital, você consegue uns 7.500 aí de receita sobre essa presença no digital. Isso eu estou colocando por baixo, né? Se você colocar no ano, ó, 90 a 100 mil só desse canal. E aí, minha colega? Será 90 a 100 mil a mais no ano de um canal de aquisição que você não está utilizando? Será que era bom?
Vocês falarem que é ruim, pode colocar no chat aí, que aí eu paro aqui a aula. E eu coloco o número bem baixo, hein? Vocês já estão aí? Oi, oi, som. Tô vendo vocês aqui. Confirme, meninos, se vocês não tiverem, não gosto de falar sozinho, não. Cláudia, tá ok. Perfeito, vocês estão aí, né? Legal. Ah, sim. Ah, graças a Deus. Tenho medo de falar sozinho, que vocês não imaginam, tá? Então, a gente tem dessas 4 consultas a mais por mês, gerar R$ 24.000 excedentes no ano, tá? Isso eu tô falando por baixo, tá? Não pode ser muito, vamos colocar 30 consultas novas por mês, a gente duplica isso aqui. É para quase 15, 20 mil a mais, só desse canal de aquisição. Significa adicionar mais no teu faturamento esse valor, que não tinha antes, tá bom? E fora, se você não é as médicas dos procedimentos, né? High ticket, que você vende uma sequência de procedimentos para o seu paciente, né? Se for isso, a gente tem uma receita adicional aí de em torno de 140, 150 mil a mais por ano, tá? Então, para começar agora, o que vai depender? Agora, falando do custo de oportunidade. Aprender com os dados reais, você vai aprender mais com os dados reais da tua rede social, porque como a gente vai ter o grupo específico, a gente vai compartilhar muitas coisas para vocês, feedback, né? Ajuste da oferta, por exemplo, o produto e serviço que vocês estão fazendo está muito ruim, vamos melhorar isso aí? Vamos talvez oferecer dessa forma, ou com um combo disso aqui ou mais, né? Querendo ou não, o treinamento da secretária também, de só dela ficar ligada sobre essas leads que vão chegar, isso já vai aumentar a conversão dela, tá? Criar ativos de conteúdo. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é muito importante porque a audiência que você gera na rede social é um ativo seu, tá bom? Que você pode, se você tiver, eu toco muito nessa tecla quando eu vou dar palestra sobre posicionamento digital de vocês, tem médico com 5 milhões de seguidores no Instagram. O que é isso? É só uma métrica de vaidade? Se ele estiver utilizando errado, sim. Se ele estiver utilizando certo, é uma recorrência de centenas de milhares de reais na conta dele, gente. É um ativo que vocês têm. Então, a audiência de vocês, quando bem formatada, quando bem posicionada, ela é um ativo que gera receita para vocês, a depender das campanhas que você executa, tá? E acelera a sua própria demanda também de consultas, né? Então, se eu esperar, muitas vezes você fala assim, Cidinho, eu não estou com vontade de esperar agora, estou com muita coisa para fazer. O que acontece, né? Você perde pacientes invisíveis que você não está vendo, segue sem essa métrica, ou seja, esse canal de aquisição nunca vai existir para você. Mantém a dependência para algumas de vocês, médica tipo 1, tipo 2, e algumas do tipo 3. Mantém essa dependência de outras pessoas estarem decidindo sobre o seu futuro financeiro ou não, né? Fortalece concorrentes, olha só. Acontece, gente. Quem não se posiciona perde mercado, e vocês provavelmente que já estão formados há mais tempo, já viram isso acontecer ou sentem na pele. Então, a pessoa que entrou ontem já tem um movimento, você já vê demanda, e você que está há 10 anos, opa, o que aconteceu que eu fiquei para trás? Vai perder para o concorrente, vai virar commodity. Felizmente, gente. Tá? Eu falo isso com todo mundo que eu tenho no coração de vocês, mas eu não quero que vocês virem commodity, eu quero que vocês sejam diferenciados, eu quero que vocês prestem o serviço como vocês, eu sei que vocês são potenciais médicas, tá? Então, é isso que você pode deixar na mesa aqui, se você não continuar com o desafio, né? Então, eu coloquei aqui o valor estimado dessa consultoria, né? Mesmo a ancoragem lá atrás, se você for pedir, né? Se você for contratar cada profissional, daria mais de R$ 9.000. Esse valor eu presto por mês, por R$ 3.000, acho super justo para gerar essa demanda, né? Com tudo isso que eu falei para vocês. Mas, para quem falar assim, Cid, eu estou fechado com vocês. Vamos fazer esse desafio aqui. Vai entrar nas 5 semanas, a qual não vai ter uma cobrança de vocês.
E é só para quem falar no chat, viu? Eu não vou, eu falei para vocês. Quem quer entrar no piloto aí vai ter que estar ativo aí, ó. Falar eu quero. Se não quiser, bom, a gente tem aqui 19 pessoas no formulário. Opa, Sabrina tá ligada, Tânia também. Quem mais vai querer entrar, gente, no desafio? Vou colocar aí, tá? Daiana também. Vamos lá, Dai. A Bruna também. Muito bem, Bruna. Kátia tá com a gente. Precisa, né, Kátia? Não preocupar não, que eu vou entrar de cabeça no projeto de vocês. Eu quero ver o que vocês não vão faturar com essa presença no digital, tá? Então, para vocês entrarem nesse projeto piloto, nesse desafio, o que que a gente precisa, tá? Além do comprometimento de vocês, eu não gosto de trabalhar com ninguém que não está comprometido. Você pode até não estar no momento, eu entendo, tá? Mas eu gosto de trabalhar com quem está trabalhando comigo. Do contrário, não. Ainda mais porque, cara, vocês não vão pagar um centavo por isso. Só de você ser da mentoria, eu vou prestar esse mês ou mais 5 semanas de prestação de serviço gratuito para vocês, tá bom? Então, preencher o briefing com profundidade. Esse briefing, bora ver se vocês estão ligados. Aonde vocês vão pegar esse briefing aqui? Bora ver se vocês pegaram. A Vanessa também está no jogo. Onde vocês vão pegar esse briefing? Alguém pegou, que eu falei já? Não, vocês não estão ligadas, né? E as mediquinhas, me ajudem, tá? Esse briefing vai, mandou no grupo, Tânia, obrigado. No grupo, Sabrina, tá? No grupo, que já está criado o grupo de vocês aqui. A Manu só vai colocar vocês um em cada grupo, tá? E a primeira ação é preenchimento desse briefing, tá? Que é um formulário, vocês reservem 15 a 20 minutinhos para preencher ele, tá? Esse formulário ele vai economizar 1 hora e meia de uma reunião com a gente, pra você ter ideia. Você vai trocar 15 minutos por 1 hora e meia, tá bom? Preenchendo da forma certa esse briefing, tá? O segundo, a gente vai marcar uma reunião. A Manu já tem a agenda do nosso gestor de tráfego, que vai configurar todas as ferramentas. Esse é um processo que precisa de você, pode demorar 10 minutos, mas pode demorar meia hora, 40 minutos. Então, separe 1 hora para o preenchimento e configuração dessas ferramentas com ele, tá? Depois disso daqui, especificamente, a gente já pode lançar a mão de começar a estratégia de tráfego de vocês, tá? Então, essa participação da sessão estratégica, que é comigo especificamente, né? É com o Sidney, quem não fez ainda, acredito que poucas de vocês não fizeram comigo, a gente vai ter um tempinho a mais, é uma sessão de 1 hora também, mas quem já fez, a gente vai economizar bastante tempo só para validar, tá bom? O passo 4 é gravar os vídeos, tá? Ah, Sidney, eu não sei. A gente vai dar o roteiro e vai acompanhar vocês gravando, tá? Não tem tempo para gravar um por semana, não tem problema. A gente começa devagar. Eu acredito muito nessa progressão gradativa, tá? Então a gente vai começar devagar, vai gravando um por semana, porque essa é a principal habilidade. É a skill, é a ferramenta que vocês não têm de habilidade de comunicar na rede social. E eu quero que vocês vão treinando isso. Quanto mais feras vocês forem em comunicação para rede social, mais resultado vocês têm. Tá bom? Então, a gente vai fazer isso na velocidade de vocês, mas eu exijo que vocês prossigam, vão caminhando, vão evoluindo, tá? Depois vem a aprovação dos conteúdos que vão para a rede social de vocês. E, por último, alinhamento com a secretária de registrar as conversões, saber se as leads que estão chegando estão qualificadas ou não, né? Quem não executa não valida o método. Quem executa gera dados para ajudar e crescer também, tá? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês. Agora eu vou deixar aberto para dúvidas sobre o processo do desafio, que serão de 5 semanas de acompanhamento. Vai ser uma prestação de serviço, que vai custar, poderia custar mais de R$ 10.000, gente, mas não vai custar isso, tá? No mercado, a gente comercializa por R$ 3.000, especificamente, mas para vocês, durante as 5 semanas, vai ser gratuita na faixa. Dúvidas, minhas queridas?
Todas, nenhuma? Ô, Sidney, eu tenho uma dúvida. Eu tenho um serviço de marketing já que trabalha comigo. é, eu fiz site, comecei a fazer Google Negócio, Leads, essas coisas agora. Seria como meio que uma validação. Aí tudo bem para a gente ver como é que tá, uma reavaliação, o second Exato. look assim para olhar para ver o que que dá para melhorar. Isso, Tudo. isso. Quanto tempo você está com esse serviço com eles? O do meu marketing tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos. Foi depois que eu me formei, tem uns 2 anos. 2 anos que eles estão prestando esse serviço para vocês. Mas agora que eu, por exemplo, o site eu fiz tem um mês, tá? Essa questão do Google, negócio do lead, de investimento em Google é super recente. Antes Quantas, só quantas orgânico, coisa orgânica mesmo. você tem a métrica de quantas consultas ou serviços você consegue prestar com esse canal de aquisição deles, do marketing? Ainda não, porque começou, tipo, não deu um mês que eu comecei a fazer, entendeu? Mas, como eu disse, né, do Google, tá, do Instagram puramente da Meta, tava só orgânico, não tava nada assim. Sim, sim, E sim. como eu tô na questão de tentar, né, eu sou tipo médica 2, né, que Ah, tenho o 1 e o 2, mas eu tô migrando, na verdade, eu tô querendo botar mais peso no consultório particular, então eu tô querendo estratégias para eu buscar mais paciente, porque eu sei que a minha conversão não é tão boa. Aí eu tô agindo da segunda maneira, das duas maneiras, né? Com o lead, com o site, tudo, e eu também tô com uma secretária nova que começou também tem umas duas boa. semanas para ajudar na conversão. Não tem problema não, tá, Vanessa? O que que a gente vai fazer? No alinhamento estratégico comigo, especificamente, a gente vai decidir isso. Vai ver como atuar, se alguns questionamentos que eu fizer, eles souberem responder, Uhum. entendeu? Se você souber, se você não souber, o que que você deve cobrar, o que que eles É. podem estar vacilando, como é que vocês conseguem atuar, entendeu? Só Uhum. de ter eu olhando todos os funis que estão sendo executados e a forma que estão sendo executados, eu já trago um feedback absurdo para vocês, Uhum. tá bom? Então, para a gente, primariamente, por exemplo, você tem que marcar uma reunião comigo, Tá, tá? Diretamente, porque eu vou analisar isso, o painel central, e aí eu vou poder traçar uma estratégia, ver o que, que pode ser ajustado. sim. É porque às vezes olhando um olhar de fora é bem-vindo, né? Porque às vezes está escapando alguma coisa que dá para afinar, até para eu não ter a visão viciada, assim, entre aspas, E e ter mais consciência saber da. cobrar, você tem que saber cobrar, é aquilo que eu te falei ali. Ó. Você não precisa saber executar uma campanha de marketing completa do início ao fim, mas você tem que saber cobrar. Quais são as O métricas? mínimo necessário você precisa E saber, né? é que nem eu aqui. Eu já fiz tudo aqui na nossa empresa, desde gestão de tráfego, mídia social, tudo, edição de vídeo. Eu sei de tudo. Não sou eu que executo mais, mas eu sei Uhum. quando uma coisa não está indo bem, entendeu? Uhum. Então, eu posso te passar exatamente as métricas que você, de posse delas, você sabe que está andando bem ou não, a sua estratégia. Entendeu? Ah, se está tendo alcance, se a campanha está convertendo, se está gerando demanda. Então, eu vou te treinar para você ficar atento a isso com o pessoal, tá bom? Perfeito, perfeito. Mas aí já marca com a Manu logo, assim, quando você entrar no grupo, já Uhum. marca com a Manu uma reunião comigo. A Manu já está aí, ó, dando ok. Tá bom, Vanessa? Tá E bom, vamos, vamos perfeito. começar. Obrigada. De nada, querida. Alguma dúvida a mais sobre esse acompanhamento, gente? Agora é o horário para tirar dúvida, porque a próxima comunicação a gente só vai fazer individualmente no grupo de quem topar o desafio. Né? A Bruna falou que está sem dúvida. Tânia, você está com alguma dúvida, querida? Como é que vai ser para você? Também não? Carla, que está aqui, Vanessa. Dai também, que a gente já fez uma sessão, né, Dayana? Kátia. Quem mais tá aqui? Vanessa, eu já falei. Sabrina está sem dúvida. Kátia, Dayana, Cláudia, Mota. Dúvidas, querida. Cláudia Kipper também. Depois do briefing entrarão. A Cláudia perguntou aqui. Depois do briefing, vocês entrarão em contato? Isso? Isso. Você vai primeiro entrar no grupo, que a Manu vai te colocar.
e aí você vai responder o formulário, né? Formulário de briefing. E logo depois a gente vai marcar a nossa sessão. Então, tanto a sessão de acompanhamento comigo estratégico, quanto a sessão com o Yuri, que é ferramenta, configuração de ferramenta, tá? A Kátia falou que ficou claro. A Manu, ela vai colocar. Pode falar, Cláudia. Tudo bom, Sidney? Querida. Na verdade, eu já comecei, eu acho que eu já fiz a sessão estratégica, era até na época com o Dan, depois eu fiz uma com você, e aí eu dei aquele stop. Então, acho que a gente pode retomar. E nesse formato seu aí de ajudar com as ferramentas, para mim, acho que no momento é o mais importante. Não, isso aqui você vai ver quando você vai voar agora. Porque o Tá principal bom, problema de vocês que eu estava vendo era exatamente esse. Vocês já tá. fizeram, eu já fiz uma, duas, mas por mais que vocês queiram, você não conseguem executar, de fato, porque demanda de uma execução. Tá? Isso. Aqui a gente está falando, meninas, do conceito de ROI mesmo, retorno sobre investimento. Investimento o quê? Tanto financeiro quanto em tempo de elaboração de conteúdo, estudar sobre essa estratégia. Eu garanto a você que no final desse desafio, o que vai acontecer? Vocês vão ter ROI, tá? Especificamente, ou seja, vai entrar mais caixa na empresa, tá bom? É isso que eu sou muito focado aqui, é fazer com que, como vocês não têm tempo específico para perder, a gente otimize o máximo do processo. Eu vou utilizar toda a minha inteligência para que isso aconteça. Obrigada. De nada, Cláudio. No caso da DAI, que não é um consultório, mas tem uma empresa de cuidadores, ok? Podemos aplicar nessa empresa. Tenho dúvidas sobre em qual pessoa investir, física, jurídica, isso aí a gente vai tratar onde? Na reunião estratégica, tá, Dayana? Eu já fiz a sua consultoria de marketing, então a gente vai decidir qual é a estratégia que a gente vai traçar especificamente, essa estratégia visando o teu maior retorno, tá bom? Que você decidir. O que a gente decidir especificamente, a gente vai executar junto com você. A gente acaba, algumas de vocês, a gente acaba executando muito mais que vocês, né? Porque a gente não vai depender de você ter tempo para gravar 7 vídeos na semana, cara, não vai depender disso. A gente vai chegar lá o momento, quando o retorno de vocês já forem grande o suficiente para entender, cara, agora eu preciso focar mais na médica tipo 4. Lembra que eu coloquei para vocês? Aquela médica lá, ela já entendeu que se ela investe tempo no posicionamento digital, ela tem mais retorno sem precisar do tempo. Então, a ideia é fazer com que vocês cheguem aí. Tudo bem? Meninas, então vamos encerrar por hoje. A partir de amanhã, Manu já coloca, ela já está avisada aqui, nosso braço esquerdo, para colocar todo mundo no grupo. E já colocar, Manu, já coloca o link do briefing, tá? Que é um formulário de pesquisa. Você já separa de 15 a 20 minutinhos para preencher com calma ele, que ele vai economizar uma hora e meia de reuniões com a gente, tá? Meninas, é isso. Encerramos, então. Todo mundo com a gente. Vamos lá. Isso é mais um esforço da nossa parte para mostrar para vocês que a gente está junto com vocês até acabar o negócio aqui para gerar resultado para vocês, pensando nesse quinto pilar ali da metodologia do Savinvest, que é o aumento de renda especificamente, tá? É a primeira vez que a gente está fazendo isso, então eu estou estimulado, separei minha equipe para a gente fazer isso, então a gente está dedicando bastante tempo para gerar resultado para vocês, tá bom? Como sempre. Fiquem com Deus, então, até o start do desafio com vocês. Até mais. Tchau, 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 tchau. Obrigada. Deus. Beijo na Suzana. Tá bom, tchau, tchau.